A luz do vosso rosto, e ensinai os vossos mandamentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê o que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, mais uma vez nos encontramos no banquete do Senhor para celebrar a nossa fé, nos alimentar do melhor amor que se faz alimento através da palavra do Evangelho e através da Eucaristia. Então, que bom estarmos aqui, que bom termos esta decisão de procurar as coisas do alto, nos alimentar de Deus. E eu tenho uma notícia para vocês e para mim, uma notícia boa.
Que notícia seria boa para você hoje? Que notícia gostaria de ter? Uma notícia boa. Pense um pouquinho aí. Mas, diante de todas as notícias que poderiam acontecer como boas para cada um de nós, tem uma boa também. Vamos morrer. Forte, né? Vamos morrer. Puxa, padre, eu venho celebrar a missa, venho buscar esperança, força, né? Para lutar, venho buscar aqui um sentido para a minha vida. O Senhor vai falar que nós vamos morrer? Vamos. O salmista dizia isso, né? Para o pó voltaremos, para a sepultura, mas o Senhor é o meu refúgio. Por que eu digo isso? Porque Jesus está hoje no Evangelho nos ajudando a compreender que nós precisamos morrer. E enquanto caminhamos com Ele, porque naquele dia real da nossa vida, que ninguém escapa, que a morte não seja para nós algo ruim, que não seja para nós um juízo de condenação, mas que seja somente esse abraço de Deus que nos acolhe para a eternidade. É isso que Jesus quer que a gente entenda hoje no Evangelho. E um Evangelho um pouco difícil, que Jesus vai falar de desapego, e de renúncia, e de carregar cruz. E nós corremos dessas notícias, nós corremos desse apelo. Aliás, a mídia, né, toda a internet, os meios de comunicações e até religiões, né, que se dizem cristãs, têm a tendência de apresentar sempre uma vida ilusória, né, de felicidades, de conquistas, e nos esquecemos desta verdade, que nós estamos aqui por uma breve passagem e que temos que aprender com Cristo a morrer para nascer de fato, para viver de fato eternamente. Este é o trabalho do ser cristão, de acolhermos o Evangelho de Cristo. Mas Jesus está falando para uma multidão, e São Lucas, no Evangelho de hoje, 14, de 25 a 33, narrando esse pedido de Jesus e essas duas parábolas, ele está falando para a sua comunidade que estava enfrentando já, começando a enfrentar as renúncias, os martírios, o seguimento de Jesus que custava a vida. Então ele está encorajando esses homens e mulheres que querem seguir Jesus. E vai dizer que é preciso renunciar, estar pronto para renunciar. Jesus fala para uma multidão que procurava bem-estar, cura, milagres, procuravam Jesus porque ficaram sabendo que Jesus estava curando as doenças, libertando os demônios, perdoando. E podemos pensar que hoje também, nos 2000 anos de cristianismo, sempre houve, né, essa tendência das pessoas buscarem Jesus por aquilo que Ele realiza, mas não Ele por Ele. E aí Jesus vai dizer do discipulado. A ordem de Jesus para os apóstolos é: ide pelo mundo, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornai-os meus discípulos. Ou seja, seguidores. Entrar no discipulado de Cristo é assumir a vida dele e nos tornarmos outros Cristos neste mundo. Mas aqui Jesus está falando algo muito sério. Vocês querem de fato ser meus discípulos, me seguirem? E é claro que ele continua provocando no coração de homens e mulheres ainda hoje esse segmento mais próximo para poder cooperar com ele, para que a notícia do Evangelho chegue a toda a humanidade, a todos os povos. Então chama para próximo dele alguns de forma radical. Está falando do desapego. O que é o desapego? Desapego é desapegar daquilo que nos prende. Porque, na verdade, quando falamos de desapegos, né, nós pensamos que
é algo simples, e não é algo simples, porque nós nos apegamos naquilo que nos pega. Naquilo que nos pega. Por exemplo, alguém que tem a tendência ao alcoolismo, né, ao vício, né, ele é preso em algo que prende ele. Não é ele que prende a bebida, é a bebida que prende ele. Não é a pessoa que prende o cigarro, é o cigarro que prende a pessoa, né, na linha dos prazeres, dos vícios, né? Então, o desapego exige essa dinâmica, né, de pensar, algo que está me prendendo me tira Deus? Esse vício, essa pessoa, esse trabalho, esse sistema de viver, esse meu linguajar, esse meu vocabulário, esse gosto que eu tenho me tira Deus? Não permite eu realizar a vontade de Deus? Então aí, com a sabedoria de Deus, que nós ouvimos na primeira leitura, o livro da sabedoria é dizer, bom, se me tira Deus, eu tenho que me esforçar com a graça de Deus de desapegar. E aí Jesus é radical na mensagem, né? Se querem ser meus discípulos, querem me seguir, me servir, fazer a vontade de Deus, então vocês renunciem. Pai, mãe, irmãos, mulher, filho, coisas, e sigam-me, sejam livres. E depois ainda acrescenta algo mais difícil que eu acho. Renunciem a si próprios, renunciem à vossa vida. E aí o que ele quer dizer com isso? Que a nossa vida, ela marcada, né, pelo pecado original, essa vontade decaída, ela tende sempre aquilo que é mais fácil, é mais cômodo, é ilusório, é prazeroso. Todos nós, ninguém está livre, né, dessa tendência de se apegar naquilo que é mais cômodo, mais prazeroso, né, mais rápido. A nossa existência é assim. Então Jesus está dizendo para renunciar a essa vontade decaída para fazer a vontade de Deus. E aí, por sermos cristãos batizados, né, discípulos de Cristo, é nele que nós aprendemos a renunciar à nossa vontade decaída para uma vontade maior. Exemplo simples, né? Para não complicar muito e não alongar aqui na nossa homilia. Mas aquele que é chamado a casar, para que Deus cria um homem e uma mulher e coloca, né, os dons, os talentos e um sonho no coração para casar? É para cooperar com Deus. É para que com Deus a raça humana continue existindo. No seu projeto de amor, que já tudo criou, já sabe quem deveria estar nesse mundo, então coloca no coração do homem esse desejo, esse sonho bonito de formar família. E aí qual que é renunciar a si mesmo? Então, por amor a Deus, eu tenho uma missão para cumprir, eu me encanto, eu tenho condições, né? Tenho capacidade para assumir alguém, para dar a vida, morrer, né? Unir, acolher fruto do amor, que são os filhos. É para isso que Deus une homem e mulher, né? Criou para isso, para formar família. Contrário disso, fica algo, né? Faltando algo na missão. E aí, então, eu renuncio o medo, eu renuncio o comodismo, porque criança dá trabalho, as mães sabem disso, né? A gente renuncia tudo isso. Essa vontade de ter uma vida mais livre, só mais na linha dos prazeres, do cuidado, do marido, dos passeios, porque rompe, né? Tira muita coisa ser mãe. Ser pai é morrer. Morrer para as vontades próprias em missão de uma vontade divina, para a minha missão. Ser padre, ser religioso, ser monge, ser freira, enfim, nas vocações, que são dons de Deus, né? Tem a sua renúncia. Pensemos, né, em alguém que, vamos supor, que tem que, para cooperar para o bem do mundo, tem capacidade, tem gosto para dirigir, então são caminhoneiros, tem que transportar, ir para o Nordeste, para o Sul, enfim, tem que renunciar ao bem-estar da casa, estar com a família, em vista, né, sempre de um bem maior.
Então, sempre realizar a vontade de Deus na nossa vida, seja qual for a vocação. Aqui Jesus fala, né, de forma específica aos missionários, aos consagrados, deixar tudo, pai, mãe, coisas, né, não ter nada, os votos, né, os conselhos evangélicos, deixar tudo por um amor maior. Mas cada vocação tem a sua renúncia. Cada vocação tem a sua cruz para ser carregada. É isso que Jesus está querendo dizer. E ele vai dizer também, olha, mas antes de assumir, então, né, um chamado, pesa se você vai dar conta. Né? Aí ele vai falar de como construir uma torre. Aquele que vai construir uma torre tem que pôr na balança, né? Tem todas as condições, né? É momento. Jesus não está excluindo que não pode seguir ele, mas ele está instruindo, olha, é o momento, vou pesar. Né, no caso da família, essa esposa aqui que eu quero, essa mulher que eu acho bonita, atraente nesse momento, né, lá no início é tudo assim, né? Me atrai, tenho paixão, mas é só isso? É só a beleza daquele momento? É só a paixão que manda? Não, mas aí tem que olhar a família, tem que olhar tudo que está ao redor, né? Mas eu vou entrar nessa família, eu vou conseguir também respeitar ela, que é o pai e a mãe, eu vou poder estar lá também, partilhando das alegrias, das festas, né? Apesar de tudo, eu tenho paciência, eu tenho condições, então tem que pesar. Jesus quer que a gente pesa primeiro, para não dar passos, depois não conseguir e ficar pela metade do caminho. E também com a humildade de reconhecer, Jesus, eu não tenho, mas eu sinto que o Senhor me chama para essa missão, então me capacita. Me dá, Senhor, a graça, a coragem, né, tudo, a paciência, o perdão, tudo para eu realizar a sua vontade. Então também a humildade de saber que com Ele nós podemos, e Ele é o modelo, e nele nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Porque pela nossa vontade decaída, a gente nunca realiza a vontade de Deus, porque é renunciar a muita coisa que nós gostamos. Né? Um exemplo aqui, os irmãos que estão aqui, vivendo aqui, né, nessa missão de rezar continuamente a liturgia da igreja para o bem da humanidade, né? Quanta renúncia, né? Quanta renúncia. Por exemplo, sábado à noite, eu gostaria muito, né, de sempre sair numa pizzaria. A gente tem que renunciar. Uma vez ou outra pode, né? Não quer dizer que nunca pode fazer essa vontade nossa, boa, né? Se é uma coisa boa. Mas quantas coisas nós renunciamos por um amor maior para fazer a vontade de Deus? Cada um na sua vocação. Né? Na segunda parábola aí, esse homem que vai, o rei que vai guerrear, ele vai contar, né? Ó, com 10 mil eu consigo combater 20? Não, não consigo, é uma guerra, então pera lá, vou me preparar melhor. Né? Assim, em cada vocação, olhando as misérias, as fraquezas, eu vou me preparar melhor para fazer a vontade de Deus, e cada um se esforçando. E hoje, né, quanta ajuda tem para a gente se preparar bem para fazer a vontade de Deus. Olha, eu não tenho muito paciência com o meu marido, mas vamos lá, vai ouvir a doutora Filó, né, que hoje está fazendo um bem para as mulheres, ouvir a doutora Filó, quanto conselho, né, por amor a Cristo. Tem terapia, tem novena, tem oração, tem diálogo. Então nós nos preparamos para as batalhas que enfrentamos na nossa missão. É isso que Jesus quer ensinar. É possível realizar a vontade de Deus com humildade, nos preparando, mas olhando sempre para Jesus como nosso exemplo, nossa força, nos alimentando dele, porque Ele é a vida plena. Ele veio para restaurar em nós o que estava decaído, para que a nossa vontade seja de fato uma vontade verdadeira para fazer a vontade de Deus e retornar para o céu. Então Ele é o modelo. Também Nossa Senhora, né? Quando olhamos para Nossa Senhora, ela não tinha um projeto de vida familiar? Tinha. Como uma boa judia, qual era o projeto de vida, sonho de qualquer mulher judia? Né? Era fazer a vontade de Deus, obedecendo os pais, ter família, ter um monte de filhos. Mas o anjo mudou o projeto para aquela vontade de Deus, né? E na humildade ela aceita, renuncia também tanta coisa para fazer a vontade de Deus. Para encerrar, nós temos no altar as relíquias de Santa Faustina,
e São Carlo Acutis, né? Que hoje de manhã foi canonizado, né? Santos, que renunciaram muito para fazer a vontade de Deus. E hoje, com certeza, a Igreja reconhece que toda a sua entrega, toda a renúncia por amor a Deus, os levou para o céu e hoje intercede por nós. E queremos pedir a eles também, e hoje a Igreja em festa, né, reconhecendo a santidade desse jovenzinho que amou tanto Jesus Eucarístico, renunciou tanto para ter Jesus Eucarístico, que hoje contempla a face de Deus e intercede por nós, por toda a juventude. Vamos pedir ajuda a esses santos, que eles também, diante do trono de Deus, roguem para que a nossa vontade seja moldada com Jesus Cristo para fazer a vontade de Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.